E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e, mano, hoje estamos aqui para reagir ao vídeo O Nosso Lado da História, do Flow Podcast. Eu nem preciso falar do que esse vídeo se trata, né? Obviamente é falando sobre o caso do Monark, etc. Que, mano, são 20 minutos de vídeo, quero ver o que o Igor tem para acrescentar aqui, tem para falar, tem para se defender realmente. Porque, mano, tá ligado? É uma treta que não é de hoje, mano. Já tá se arrastando, na época foi foda, tá ligado? O Flow quase acabou por causa disso. Mas o Flow, o Jean, né, conseguiram reestruturar a empresa, né? Porque não sei se vocês não sabem, né? Acho que vocês sabem, né? Mas o Flow não é só um podcast, né? Obviamente que não, é uma empresa, uma puta empresa, aliás. Mas enfim, vamos ver sobre esse caso aqui. Eu vou dando minhas opiniões também. Lembrando que o link do vídeo original tá na descrição, junto das minhas redes sociais: Instagram, TikTok e servidor do Discord pra você entrar e a gente bater um papo. É isso, sem mais enrolação. Bora lá ver o que o Igor tem pra falar. É um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu Sim, tava mano, isso é verdade, tá ligado? Tem muito. Tipo assim, eu não conheço muita gente. Eu sei que tem, mas eu não conheço muita gente que acompanhava o Igor antes do Flow Podcast, tá ligado? Que nem eu acompanhava. Mano, os vídeos de Mario Maker do Igor eram muito bons, mano. Ele dando rage, puta que pariu, mano. Era muito engraçado, era muito bom. Tipo assim, pro mental dele, mano, era horrível, tá ligado? Dava pra ver que se o cara continuasse naquela carreira de jogar Mario Maker, mano, ele não ia passar. não ia passar dos 50 anos, mano. De tanto estresse. Mas eram muito bom, mano, os vídeos dele jogando Mario Maker, né? Também lembro muito dos vídeos dele jogando Geometric Dash, mano. Pô, os vídeos de Geometric Dash eram muito bons também, mano. E claro, né, teve a Era de Ouro, né, que foi com o GTA V, aquele bagulho das corridas e tal, com os piratas. Mas é isso. fazendo as minhas lives lá no Facebook. E eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo. Essa época do Facebook Gaming, nossa, mano, na moral. Muita gente ganhou dinheiro nessa época do Facebook Gaming, porque eram os contratos, né? Só que, mano, muita gente também ficou meio bitolada e ficou com um certo trauma de fazer live, porque nos contratos do Facebook Gaming era só gaming mesmo, que nem o nome dizia, tá ligado? Não podia fazer outra coisa. E você tinha que bater um X número de horas, tá ligado? Então, tipo assim, você tinha que passar um X número de horas ali só jogando realmente, sem fazer qualquer outra coisa ali na live. E, pô, Waibe, e, depois, e você pode me dizer, Waibe, porra, se eu fosse pago pra ficar jogando videogame em live por horas, porra, bem melhor do que tá aqui acordando 7 horas da manhã pra ir catar brita aqui na obra, sei lá. Mano, beleza, realmente é, né? Mas é foda, né? Tipo assim, se você é um streamer e tal, você quer ser criativo, quer fazer outras coisas, tá ligado? Quer conversar com o seu chat ali, não podia, mano. Era só, realmente só jogar. Mas pagava bem, tá ligado? Pagava bem. Projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, Sim. com um dinheiro. Inclusive, hoje em dia, mano, eu nem sei como é que tá esse bagulho do Facebook Gaming, se ainda tem gente fazendo live no Facebook. Mano, realmente não sei, tá ligado? Eu sei que uma época atrás foi febre, porque, mano, o Facebook fechou contrato com muita gente. Mas hoje em dia, mano, eu não sei como é que tá, não sei se ainda tem gente fazendo. Eu não vi nunca mais ninguém. Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu,
né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E Isso aqui é o foda, tá ligado? Isso aqui é o foda de trabalhar com a internet, mano. Rapaziada, eu falo pra vocês. Mano, pode ser um conselho de quem não tem porra nenhuma. É exatamente isso, tá ligado? Não tem porra nenhuma, mas vou dar o conselho do mesmo jeito. Mano, se vocês começarem a trabalhar com a internet e começaram a ganhar dinheiro, mano, principalmente se for um trabalho assim que tem data limite pra acabar, que vocês sabem definitivamente que não é pra sempre, tipo o trabalho de influenciador, de youtuber assim, que mano, vai chegar um momento em que você, mano, você pode fazer o que você quiser, mas, mano, não vai bater do mesmo jeito que tava batendo antes, tá ligado? Que vai chegar novas pessoas, mano. E você. É muito difícil se adaptar, tá ligado? É muito difícil você ser um PewDiePie da vida, que até hoje é relevante, sabe? Então, mano, se você começar a ganhar um dinheiro com a internet, mano, de ser influenciador e tal, mano, vai bater uma vontade de você comprar uns tênis, uns kits da hora, um carro, mano, gastar com um monte de merda aí. iFood, sei lá, vai, mano, mas guarda esse dinheiro, cara. E pior, não guarde apenas o dinheiro, invista, tá ligado? Aprenda a investir o dinheiro, mano. Isso é muito importante, tá ligado? Mano, se o Monark, mano, nessa época talvez já tivesse aprendido a investir o dinheiro que ele tinha ganhado, guardado do YouTube, talvez esse bagulho do Flow nem existiria, mano. Porque ele não ia estar precisando de grana, porque ele tá investindo o dinheiro dele, tá ligado? O foda é que, tipo assim, ele realmente ganhou dinheiro, só que ele não sabia o que fazer com o dinheiro, tá ligado? Tava lá, ele só tava perdendo, 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 porque ele não investia, tá ligado? Pô, o cara não abriu um negócio, não investiu em nenhum mercado financeiro, tá ligado? Não fez nada, mano. Então façam isso, rapaziada. Inclusive, já fica aqui mano, meu spoiler. Tô nem a te falar, mano. Se um dia eu começar a ganhar dinheiro legal com a internet, a primeira coisa que eu vou, mano, me dedicar a aprender vai ser investimentos, mano. Pra que, mano, eu consiga viver só disso no futuro. indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou Aí é um ponto bom. Aí é um ponto forte, porque, mano, Monark relevante entre 2016 e 2018 não tava. Isso não tava, mano. Isso não tava, porque, aliás, eu acho que acho que deve ter sido uma das piores fases da carreira dele, mano, que ele tava mais embaixo, porque, cara, ele tinha saído já há um bom tempo dessa época de ouro do Minecraft e tal, e, mano, tá ligado? Ninguém ouviu o nome do Monark, tá ligado? Eu acho que ninguém nem pensava no Monark assim no dia a dia, tá ligado? No máximo a galera falava tipo, ah, lembra daquele youtuber de Minecraft que a gente assistia, o Monark? No máximo, mano, que eu acho que acontecia, tá ligado? Essa parada aí do. Não vou cravar nada, rapaziada. Lembrando, não vou cravar nada. Mas essa parada aí do Igor falar que arrumou um contrato no Facebook pra ele, eu acredito, tá? Eu acredito, porque o Igor não era dos maiores. Não era dos maiores. Também não vou levantar essa bola toda pra ele. Não era dos maiores nem fudendo da época. Nem fudendo. Mas tinha sim sua relevância. E bem considerável, tá ligado? Era um nome relevante, sim, no mercado. Naquela época. Hoje em dia nem se fala, né? Mas. Mano. Realmente, né? talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que
que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo Não, equilibrado. cara, Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão. Mano, isso é a parada, tá ligado? O Flow Podcast, mano, ele sempre funcionou bem nessa pegada em que, tipo, não existe Flow sem Igor e, teoricamente, né, não existiria Flow sem Monark, né? Por isso é que eu, tipo assim, realmente aplaudo, acho muito foda como o Igor conseguiu reestruturar e levantar o Flow, né? Porque, mano, vocês podem falar o que vocês quiserem, rapaziada, mas o Monark, mano, ele realmente era uma peça muito importante pro Flow, tá ligado? Mano, ele era co-host, né? Ele era sócio do bagulho, mano. Então, tipo assim, ele realmente era muito importante pra engrenagem ali girar, tá ligado? Principalmente nos episódios, nas conversas, realmente, tá ligado? Então, e não só ele, o Igor também, tá ligado? Então é foda, mano. Quando você perde um desses, mano. Cara, é um projeto que era em dupla, tá ligado? A mesa era formada por duas pessoas. Se uma delas sai, mano, inevitavelmente o projeto vai, tá ligado? Mexer muito, seja pra bem, seja pra pior, tá ligado? Ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o Sim. maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também. Cara, essa frase é foda, tá? Essa afirmação é pesada. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Essa afirmação é pesada, tá ligado? Tipo, mano, querendo ou não, eu vou ter que concordar com o Igor aqui. Tá ligado? Vou ter que concordar com o Igor aqui. Por quê? Mano, quando aconteceu aquela parada, aquele fatídico dia, né? Do Monarch Day. Cara, realmente assim, eu acho que muita gente acreditou que ali seria a falência do Flow Podcast. Muita gente achou que ali seria a ruína de fato do projeto, mano. Porque, cara, aquilo foi bizarro, mano. Bizarro, 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 bizarro. Tipo, um monte de gente pedindo pra apagar o episódio. Muitos agindo de má fé, tá ligado? Inclusive. Muita gente pedindo pra apagar o episódio. Muita repercussão nas mídias sociais. Todos os veículos falando disso, tá ligado? Vários influenciadores grandes comentando sobre esse assunto, criticando. Então, mano, mais uma vez, o que o Igor conseguiu fazer com o Flow, mano, de não deixar o projeto morrer e conseguir, mano, literalmente voltar das cinzas, mano, foi, mano, um trabalho muito foda. E não só ele, eu digo o Igor, mas, mano, teve toda a equipe, claro, teve muita influência do Jean também, né? Bem a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu. Ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do... Isso que é foda, né, mano? Tipo, o Monark tá no nível, mano, em que ele não pode aparecer em outros canais, mano. Ele não pode ter canal no YouTube também, né? Essa que é a questão, mano. Então, tipo assim, mesmo que o Igor quisesse chamar o Monark pra fazer um episódio aí, deles os dois, cara a cara, conversando, não dava, mano. Não dava, porque simplesmente corria o risco
não só do episódio cair, como do próprio canal tomar uma bela de uma punição, se não cair também, tá ligado? Então é literalmente impossível, é que nem ele falou, não é seguro ter um Monark na plataforma. E aí você pode, tipo, argumentar se é uma penalidade grande demais, se não faz sentido isso, tá ligado? Mas, mano, é a decisão do YouTube, tá ligado? Então, tipo, é foda, mano. Querendo ou não, é foda. Pô, não dá, mano. Não dá pro Monark aparecer em outros canais, não dá pra ele ter um canal. O Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, vocês não precisavam dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Sim. Isso é verdade, tá ligado? Tipo. Eu falei aqui, né, já várias vezes sobre como o Igor conseguiu reestruturar o Flow, tá ligado? Conseguiu reviver o Flow. Mas a questão, na real, é essa que ele falou, né? Tipo, o Flow de fato morreu, mas o nome ficou, né? O nome ficou. Ainda bem que ficou, né, mano? Porque, sabe, não fazia sentido mudar o nome por causa de uma coisa ruim que aconteceu, tá ligado? Foi uma coisa muito pesada? Foi. Mas, tipo, mano, antes dessa coisa pesada ter acontecido, o Flow já era o Flow antes, tá ligado? Então não faria sentido mudar o nome, mas. Caralho. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, o hate, puta que pariu. Nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom,
Você lembra do tamanho do problema? No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir. E o foda também, galera, é que o Flow nunca é uma palavra forte, né? Mas talvez, dificilmente vai voltar pro hype, pro tamanho que era na época, mano. Dificilmente. Porque o Flow, mano, tipo assim, se o Podpah hoje em dia é talvez o maior podcast aí do Brasil, o Flow era esse maior podcast na época, tá ligado? O Flow era maior que o Podpah, era maior que tudo, tá ligado? O Flow era gigantesco. Vocês não têm noção, mano. Quer dizer, vocês têm noção, né? Vocês devem ter acompanhado na época. Mas o Flow era muito, muito grande, mano. E hoje em dia, pra todo esse sucesso, pra todo esse hype voltar, mano, é muito difícil, tá ligado? Muito difícil. Não só porque, mano, já tem outros concorrentes, a bolha do podcast ficou ultra mega saturada, tá ligado? Já são outros tempos também. E esse bagulho vai ficar para sempre manchado na história do Flow. Pra sempre, 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 sempre. Sabe? Tipo assim, mesmo que o Flow pode fazer infinitas coisas boas, mas essa coisa do Monarch Day, mano, vai ficar pra sempre marcado na história do projeto. Pra sempre. Vai ser um prego ali que nunca vai sair, mano. E o valor que é colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo. Caralho, mano, o Monark, mano, caralho. É que ele não se ajuda também, mano. O Monark não se ajuda, mano. Puta que pariu, mano. Cara, porra, mano. Ele não se ajuda, mano. Ele não se ajuda, tipo. O Monark é um cara, mano, velho de internet. Velho de internet, mano. Já passou por muita coisa, mano. Cancelamentos, assim, nacionais e eu diria até mais que nacionais, mano. Que com certeza esse caso chegou lá fora também, em alguns lugares. Então, mano, era um maluco que já era pra ter conhecimento, já era pra estar sabido das coisas, já era pra tá ligeiro, mano. Sabe? Não era pra dar uns mole desse, mano. Sabe? E aqui não é uma questão, rapaziada, de liberdade, de livre-arbítrio, de não sei o que, mano. É uma questão, mano, de que é a vida real, mano. É assim que o sistema funciona, tá ligado, mano? Se você quer agir dessa maneira, você vai sofrer com as consequências, tá ligado? É assim que a vida é, mano. Sabe? É assim que a vida é, mano. Do mesmo jeito o Igor, mano. O Igor, se ele for lá pra falar merda, ou tipo, coisas que na cabeça dele não são merda, tá ligado? Mas que na opinião geral, assim, na visão do público, são opiniões merda, tá ligado? Vai sofrer as consequências. Que previa pagar $5.000 pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Pra pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que... E o foda também, mano, é que o Monark, puta que pariu também, mano. Vou te contar, mano. Mano, se eu tivesse todo final de mês recebendo 5k limpo,
Porra, mano, que se foda vocês, mano. Caralho, eu ia tá vivendo, porra. Caralho, mano, 5k de doll, mano. Todo final de mês, mano. Meu Deus, mano. Porra, caralho, tô nos Estados Unidos. Foda-se, mano. 5k de doll por mês nos Estados Unidos continua sendo um dinheiro ok. Continua sendo um dinheiro bem decente, aliás. Tá ligado? Principalmente se você escolher morar num lugar que não é uma grande metrópole. Tá ligado? Um dinheiro bem decente, um dinheiro bem ok, que dá pra viver legal, mano. Porra. E mais uma vez, aprende a investir essa porra desse dinheiro. Tá ligado? Aprende a viver só de rendimentos disso. Caralho. Porra, mano. Sabe, caralho, mano. É tudo uma treta desnecessária do caralho. Passar a marca pra mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas. Aí foi agir de má fé. Aí foi agir de má fé claramente, tá ligado? Claramente, foi tipo só aquele toque assim. Tipo, sabe quando você liga pra pessoa, você espera o celular dar 2 toques assim só e depois você já desliga logo, tá ligado? Só pra ficar marcado lá, registrado na caixa postal que tentaram te ligar. Foi tipo isso, mano. Foi tipo isso. Isso foi agir de má fé, tá ligado? Foi agir de má fé, mano. Não conseguir entrar em contato, rapaziada, é muito diferente, mano. É tipo assim, é ele mandar sequências de e-mail, fazer várias ligações, fazer várias mensagens, tentar com várias pessoas diferentes e não conseguir, aí beleza, realmente não deu pra entrar em contato, mano. Mas agora essa porra aí. Daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa, e a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional,
que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque estava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. Caralho! Afirmação pesada, parte 2. Mano, nunca veio aqui sem receber, mas já recebeu sem vir aqui várias vezes. Trabalhou de graça, hein, porra. Cadê meu contrato aí no Flow? Se for pra trabalhar assim, também quero. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então, a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, Caralho. ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele... Mas isso é muito foda, mano. Quando você tem um contrato, mano, caralho, mano. Porra, você tem um contrato, mano, que você tem que fazer 3 programas por semana. Você dá numa ligação, você fala que mês que vem não vou. Caralho, mano. Cara, isso é. Porra, mano. Tá ligado? Tipo assim, isso é tipicamente um caso de. Tá ligado? Ah, a gente é amigo, então, mano, você vai passar a mão por mim aqui na sua empresa, tá ligado? Como a gente é amigo, você vai me dar esse aval aqui, você vai me proteger aqui, você vai passar pano, não vou ter que trabalhar tanto, tá ligado? Mano, é foda, mano, é foda. Aliás, esse vídeo inteiro, né, mano, é um caso de amigos, amigos, negócios, negócios, né? De como não se deve misturar os dois em hipótese alguma. vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Sim. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui... É literalmente isso, né? Tipo assim, se o protagonista do programa, né, não aparece no programa, não tem como o programa continuar. E família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa,
que a gente estava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente estava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Tchau. Esse aqui não é um vídeo resposta. Esse aqui... Ok. Tchau. Bom, rapaziada, é isso, né? É isso, acho que o Igor falou bastante coisa aqui. O que vocês acharam? Já deixa um comentário aí, falando sua opinião e tal. Cara, parece que tudo que o Igor falou aqui é bem embasado, deu bons exemplos, tudo bem estruturado, né? Então, por enquanto, né, eu vou estar do lado dele, né? Vou estar do lado dele. Não que eu sou de escolher lados na internet, né? Até porque foda-se, não tem nada a ver com essa treta, né? Não conheço ninguém daí. Essa porra, só de internet. Mas, mano, tudo que o Igor falou aqui parece ser real, tá ligado? Parece ser bem. Mano, bem coeso, realmente. Tá? Agora falta ver o que que o Monark vai falar. Se é que ele já não se pronunciou no Twitter, sei lá, vou ver depois. Mas, mano, parece que é bem verdade, tá ligado? E tipo assim, o Monark, mano, realmente é um cara que não tem muito como defender, mano. A gente conhece o histórico dele, tá ligado? O Igor também, como ele falou, não é de fazer muito esse tipo de vídeo. Então, se ele fez, é porque foi necessário realmente pra se defender e tal. Enfim, rapaziada, link do vídeo original vai estar na descrição, junto às minhas redes sociais. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o vídeo de amanhã. Se inscreve.